Boa tarde, queridos e queridas. Então, a proposta, né, como vocês têm dificuldade de acesso ao Meet, é a gente eu gravar um vídeo com a explicação que eu vou estar fazendo no Meet, para que vocês consigam ter a aula ao mesmo tempo, né? Enquanto a gente está no Meet explicando, vocês têm a explicação, só que de uma outra forma. Então, vamos ver se isso funciona e qualquer coisa, por favor, me falem depois, certo? Então, vamos lá. A ideia, então, hoje é a gente continuar com os termos da oração, né, que a gente já está vendo desde o início do ano, aos pouquinhos, para não ficar muita coisa, a partir do texto que a gente leu na semana passada, da Jarridia Reis, né, que se chamava Voz. Então, vamos lá. Vamos ver essa frasezinha aqui. Janaína tinha verdadeira fascinação por aquele programa. Então, como sempre, a primeira coisa que a gente faz é ver o verbo, né? Tinha é o nosso verbo. Depois a gente divide entre sujeito e predicado. Janaína tinha verdadeira fascinação por aquele programa. Então a gente vê que Janaína é o nosso sujeito, porque é ela que realiza a ação de ter verdadeira fascinação por aquele programa. E o tinha verdadeira fascinação por aquele programa é um predicado verbal, porque não tem nenhuma característica do sujeito dentro desse predicado, e nesse caso, ter não é um verbo de ligação, né? Ele não está indicando uma característica, mas sim uma ação de posse, né? Então, a gente tem o nosso sujeito, vou colocar sublinhado, e o nosso predicado, que eu vou colocar em itálico, certo? Agora, vamos ver as palavras que a gente já sabe o que é. Então, o sujeito é Janaína, o predicado é tinha verdadeira fascinação por aquele programa. O núcleo do sujeito, ou seja, a palavra mais importante do sujeito é Janaína, né? Não tem outra. O núcleo do predicado, já que é um predicado verbal, o núcleo é o verbo. E o predicativo, nesse caso, não tem. Certo? Aí, vamos ver as palavras que a gente não sabe ainda o que é e com quem elas se relacionam. A primeira palavra que a gente não sabe ainda o que é, porque não é nem sujeito, nem predicado, nem núcleo e nem predicativo, é a palavra verdadeira. Vamos ver com quem que ela se relaciona. A palavra verdadeira, deixa eu colocar uma corzinha. Aqui. A palavra verdadeira se relaciona com fascinação, né? Porque ela está caracterizando a palavra fascinação, certo? Então, verdadeira se relaciona com fascinação. Sim? A segunda que a gente não conhece é a palavra por. O por tinha verdadeira fascinação por aquele programa. Esse por está se relacionando a programa, certo? Porque quem tem fascinação por alguma coisa, né? Então, esse por está me relacionando à palavra programa aqui embaixo. Da mesma forma que a palavra aquele também se relaciona ao programa. E a palavra programa, por sua vez, se relaciona com a palavra fascinação, né? Porque quem tem fascinação por alguma coisa. Então, verdadeiro se relaciona a fascinação, por se relaciona a programa, aquele se relaciona a programa, e programa se relaciona a fascinação. Certo? Agora, a parte central disso é a gente ver quais palavras que são importantes e necessárias para as palavras a que se referem ou não. Deixa eu explicar isso de uma maneira um pouquinho melhor. A palavra fascinação, ela se refere a qual palavra dessa oração como um todo? Ao ter, né? Quem tem alguma coisa. E essa coisa é fascinação. Quem tem fascinação por alguma coisa. E essa coisa é programa. Então, como vocês podem perceber, essas três palavrinhas aqui... Deixa eu colocar numa outra corzita. Que tá uma sombrinha, ficou bonito, né? Essas três palavrinhas aqui, que estão com a sombrinha, elas estão ligadas de alguma maneira, né? Porque quem tem alguma coisa, e essa coisa é fascinação, e quem tem fascinação tem que se fascinar por alguma coisa, né? Que nesse caso é
o programa. Então, essas três palavrinhas, elas estão ligadas, elas precisam uma da outra. Elas se completam. Sem elas, uma delas vai ficar pela metade, né? Mas agora, se a gente tirar a verdadeira fascinação, o fascinação continua completo, continua inteiro. Porque o fascinação só precisa da palavra programa para ficar inteiro. Percebem? Porque poderia ser, Janaína tinha fascinação, só. Esse verdadeira tá aqui para dar um sentido a mais, né? Uma coisinha a mais para a palavra fascinação. Da mesma forma que a palavra por e a palavra aquele, que está me indicando que é um programa específico. Não é qualquer programa da vida, né? Mas o programa do Silvio Santos. Mas a palavra programa não precisa do aquele para ficar completa nas coisas que ela precisa para estar inteira, né? No sentido da frase, obviamente que precisa, mas não para aquela palavra estar inteira. Faz mais ou menos sentido? Vamos seguir agora com outro exemplo para ver se fica um pouco mais explicadinho as coisas. A mãe e o pai sempre brigavam aos domingos. Vamos lá, mesma coisa. A primeira coisa que a gente vê é o nosso verbo, né? E aqui a gente vê que o verbo é brigavam. Quem é que é o sujeito desse verbo? Quem é que realizava essa ação? A mãe e o pai, né? Então a gente vê aqui que a mãe e o pai é o nosso sujeito e sempre brigavam aos domingos é o nosso predicado, que é um predicado verbal, porque a gente não tem um verbo de ligação, porque brigavam indica uma ação, né, de xingar, brigar, e não uma característica, e também não tem nenhuma característica do sujeito dentro desse predicado, né? Então, a gente tem de palavras que a gente já sabe. A gente tem um sujeito, a mãe e o pai, é um sujeito composto, né? Sem o predicado, sempre brigavam aos domingos. A gente tem o núcleo do sujeito. Como é um sujeito composto, a gente tem dois núcleos, né? Então, os núcleos são mãe e pai. O núcleo do predicado, como é um predicado verbal, é o verbo, né? Que é brigavam. E predicativo não tem, porque não tem nenhuma característica do sujeito dentro desse predicado. Certo? Agora vamos ver as palavras que a gente não sabe o que é e com quais elas se relacionam. O a, o e e o o, que são essa aqui, né? A mãe e o pai. Então a gente vê que o a se relaciona a mãe e o o se relaciona a pai. Percebem? Pelas flechinhas, aquelas que a gente fez em algumas aulas, né? Então a se relaciona a mãe, o e o o se relaciona a pai. E sempre aos domingos. Sempre aos domingos. São outras três palavrinhas que a gente não sabe ainda quais são as funções delas. Então a gente vê que o sempre se relaciona ao verbo, né? Brigavam. Porque dá a circunstância em que ele acontece. Não é qualquer momento, é sempre, né? Tá dando uma intensidade ali para aquele verbo, mostrando o tempo em que ele acontece. Então aqui, o sempre se relaciona ao brigavam. Da mesma forma que aos domingos. Tá dizendo quando que isso acontece também, né? Ali o sempre dá a intensidade e aos domingos dá o quando. Então, aos se relaciona a domingos e os domingos brigavam. Brigavam. Certo? Porque esse aos se relaciona a domingos, né, gente? Deixa eu botar uma flechinha aqui. Esse aos domingos. Ai, que ridícula essa flecha. Não, melhorzinho. Esse aos se relaciona aos domingos e o domingos em si se relaciona ao brigava. E o sempre também se relaciona ao brigava. Certo, gente? Certo, gente? Da mesma forma que o a se refere à mãe e o o se refere ao pai. Beleza? Agora, a gente consegue perceber
Vou fazer as mesmas perguntas que a gente fez no primeiro exemplo, né? O verbo brigavam, ele precisa, para estar completo, para estar inteiro, de alguma dessas palavras, o sempre ou aos domingos? Não, né? O verbo brigavam, ele tá bem por si só, ele não precisa de nada que coloque mais sentido nele, ele tá inteiro, ele tá completo por si só, né? O sempre e o aos domingos só adicionam informações, só adicionam tempo e intensidade para esse verbo, certo? Percebem? Da mesma forma que o mãe e o pai. O a, o e o o não são necessários. A palavra mãe e pai não precisam deles para estarem inteiros, né? Dá sentido, dá uma adição, né? Mas eles não precisam, são necessários para estar inteiro ali, para essas palavras. Sim? Vamos ver mais um exemplo para ver se isso ficou um pouquinho mais organizado na cabeça de vocês. Toda semana ela mudava o discurso. Então, a mesma coisa. A primeira coisa que a gente faz é o verbo, né? Então, mudava é o nosso verbo. Vamos ver qual é o sujeito, né? Quem é que realiza a ação de mudar? Quem é que flexiona esse verbo? O ela. Então, ela é o nosso sujeito. Toda semana, ela, né? É o nosso sujeito, tá sublinhado. E mudava o discurso é o nosso predicado. Mas vejamos, gente. Esse toda semana, ele está se referindo ao mudava, né? Não está se referindo ao ela. Por quê? Porque o toda semana está dando o tempo, né? A intensidade. Está mostrando que era frequente o tempo que ela mudava o discurso. Então, esse toda semana, na verdade, ele está deslocado, né? Ele está lá no início da frase, mas ele faz parte do predicado. Então, ela mudava o discurso toda semana. Percebem? Então, toda semana faz parte ainda do predicado. Então, nosso sujeito é ela e mudava o discurso toda semana é o nosso predicado. Então, de novo, como a gente tem um verbo que não é de ligação, é um verbo que indica ação, né? Que não indica característica, e a gente não tem nenhuma característica do sujeito dentro desse predicado, é um predicado verbal. Então, vejamos quais palavras que a gente já sabe o que é. O sujeito, que é ela. O predicado, que é mudava o discurso toda semana. O núcleo do sujeito, ela, um sujeito simples, né? O núcleo do predicado, como é um predicado verbal, o núcleo é o verbo, então mudava. E o predicativo não tem, certo? Vamos ver as palavras que a gente não sabe o que é e com quais elas se relacionam. Que é o discurso toda semana. São as palavras que a gente não sabe o que são, né? Então, a gente vê que o se refere a discurso. Discurso se refere a mudava, né? Porque quem muda, muda alguma coisa. E esse alguma coisa é o discurso. O toda se relaciona à semana. E o semana se relaciona a mudava. Certo, gente? Percebem as relações? E agora vamos ver as palavras que estão mais ligadas e as outras que não, que estão ali só como adição, né? Então, o mudava precisa de alguma coisa para ficar completo, para ficar inteiro, né? Porque quem muda, muda alguma coisa. Essa alguma coisa é o discurso, certo? Então, a gente vê que o mudava e o discurso estão juntos um com o outro. Agora, a palavra discurso, ela tá completa ou ela precisa de mais alguma coisa? Não precisa. Discurso é só discurso, né? Então, esse o não é estritamente necessário que ele esteja aqui para a gramática da palavra discurso, né? Para o sentido, obviamente, mas para a gramática da palavra, não precisa que esteja aqui, né? Da mesma forma que o toda semana. Por quê? Quem muda, muda alguma coisa. Esse alguma coisa já é o discurso. Então, esse toda semana está aqui só dando o tempo do mudava,
a intensidade, né? Não tá fazendo mais nada além disso. Porque o complemento, a coisa que o mudava precisa realmente para ficar completo, é a palavra discurso. Certo, gente? Belezinha? Qualquer coisa me perguntem, tá? Por favor. Então, a gente vê que o toda se relaciona a semana, o semana se relaciona a mudava, o a discurso e o discurso a mudava. Aqui, pessoal, a gente tem uma diferença bem importante, que é quando a gente tem duas palavras que se relacionam a uma mesma palavra, mas uma é necessária e a outra não é necessária, tá? Esse pensamento é bem importante para a aula de hoje, certo? Então, as palavras que ainda não sabemos o que são, elas podem ser divididas em dois grupos. Quais são esses grupos, né? Evidentemente que a gente estava falando. As palavras que são necessárias para o termo a que se referem e as palavras que não são necessárias para o termo a que se referem. As palavras que são necessárias, ou seja, que tornam a palavra que se refere inteiras, né? Tipo o mudável. Quem muda, muda alguma coisa. Quem se fascina por alguma coisa. Certo? Que são importantes, que completam, que tornam inteiro o termo ao qual se refere. Elas são chamadas de complementos e servem para tornar a palavra que se refere inteira, né? Ou seja, servem como continuação essencial da palavra a que se refere. Elas podem completar verbos ou nomes. Nomes é tudo que, nesse caso, são substantivos, para tornar mais fácil, tá? E as palavras que não são necessárias para o termo a que se referem, que só adicionam um sentido, né? São chamadas de adjuntos. Adjunto é tudo aquilo que junta, né? Que está ali só como uma adição. E servem para colocar mais coisas na palavra a que se referem, mais sentidos, né? Como, vamos pensar uma metáfora do nosso próprio corpo, né? O que é necessário para que a gente funcione? Um cérebro, membros, né? Um sistema nervoso central, coração, etc. Isso seriam os nossos complementos. Agora, o que a gente bota a mais, o tipo uma manta, um brinco, sei lá, um blusãozinho, uma maquiagem, tudo isso são coisas a mais, né? Dão outros sentidos pra gente. Isso seriam os adjuntos. Eles não tornam a palavra inteira, mas sim colocam coisinhas a mais para dar mais sentido ou um outro sentido à palavra a que se referem. Eles servem para somar esforços para dar sentido na frase. O que eu quero dizer com isso? Porque a frase sempre vai ter um sentido, né? Os adjuntos estão ali para ajudar a dar o sentido da frase. Porque se a gente pegar, por exemplo, esse exemplo, né? Ela mudava o discurso toda semana. Se a gente colocar só o que é essencialíssimo, né? Que é o ela mudava o discurso, ela mudava o discurso. Tá, ok. Mas ela mudava o discurso toda semana. Isso dá todo o sentido da frase, né? Por mais que não seja essencial que esteja ali. Certo, gente? Eles podem adicionar significado a verbos ou a nomes também. Beleza, gente? Então, vamos só dar uma recapitulada para ver se é complemento ou se é adjunto nos exemplos que a gente viu. Janaína tinha verdadeira fascinação por aquele programa. Então, o sujeito e o verbo, né? Vamos ver palavrinha por palavrinha. A gente tem o verdadeira, que se refere à fascinação, né? A palavra fascinação, ela precisa de alguma coisa para ficar inteira, para ficar completa? Precisa, porque quem tem fascinação por alguma coisa. Mas esse alguma coisa é a palavra programa, né? Então, verdadeiro, aqui nesse caso, é um adjunto. Certo? Agora, vamos ver a palavra por. O por, a gente viu que se relaciona a programa, né? A palavra programa, precisa de alguma coisa para estar inteira, para estar completa? Não, né? A palavra programa está ali inteirinha,
Não precisa, né? Então, o por também funciona como um adjunto. E vamos ver a palavra aquele. A palavra programa, como a gente viu, não precisa de nada, né? Então, o adjunto, a palavra aquele também vai funcionar como um adjunto. Agora, a palavra programa, que se refere à palavra fascinação. Como a gente viu, a palavra fascinação precisa de alguma coisa para ficar completa na sua gramática, né? Porque vai ficar faltando alguma informação se a gente só disser tinha verdadeira fascinação. Pelo quê? A palavra fascinação precisa, né? Então, a palavra programa vai servir como complemento da palavra fascinação. Do mesmo jeito que a palavra fascinação vai servir como complemento do verbo tinha. Beleza? Porque quem tem alguma coisa, e esse alguma coisa é fascinação, e quem tem fascinação por alguma coisa, que nesse caso é o programa. Como a gente tinha visto, o tinha, fascinação e programa são três palavras que estão ligadas uma com a outra, né? Necessariamente ligadas uma com a outra para elas estarem completinhas e inteiras no seu sentido. Então, uma é o complemento da outra. Então, como a gente já viu também, pode completar um verbo, como tinha, ou pode completar um substantivo, como fascinação. Certo, gente? Belezinha? Por favor, qualquer coisa me perguntem, tá? Perdão. Então, pessoal, como saber se é necessária ou não? Né? Como saber se essa palavra é necessária para o termo ao qual ela está se referindo ou não? Isso não vai depender do sentido da frase, tá, gente? Isso é bem importante. Sempre vai ser necessária para o sentido da frase. A palavra sempre vai estar sendo importante ali para o sentido da frase. Ela nunca vai poder ser tirada, né? Porque é uma frase, então tudo que está ali é importante para o sentido da frase, obviamente. Isso vai depender da gramática da palavra, ou seja, o que ela precisa para estar completa ou não. A gente sabe disso perguntando para o verbo ou para o nome, né? Perguntando para a palavra. Então, fascinação. Tem que ser fascinação por alguma coisa, né? O substantivo fascinação. Dúvida. Tem que ser dúvida sobre alguma coisa. A gente tinha visto o verbo ter, né? Quem tem alguma coisa. Quem briga, briga. Briga por causa de alguma coisa, mas isso é uma informação a mais, né? O verbo brigar não precisa de um complemento para que ele esteja completinho, né? Então, sempre pergunta para o verbo ou para o nome se ele precisa ou não de um complemento. Com os exercícios que a gente vai fazendo, vai ficando um pouco mais fácil. Então, vamos ver um passo a passo, né? Como é que a gente faz esse passo a passo para conseguir identificar tudo isso que a gente está falando nessa aula. Então, como sempre, dividir a frase em sujeito e predicado. Para isso, tem que identificar o verbo e identificar os núcleos, né? Identificar qual palavra que eu peço para vocês analisarem. Identificar a qual palavra ela se refere. Fazer a famosa flechinha, né? Ver se a palavra que eu peço para vocês analisarem é necessária para a palavra que ela se refere ou não. Se for necessária, é um complemento. Se não for, é um adjunto. Daí, identificar se essa palavra que ela se refere é um nome ou um verbo. E se for nome, é um adjunto ou um complemento adnominal. E se for um verbo, a palavra que se refere, né, é um complemento, um adjunto adverbial. Certo? Então, aqui, nominal, de nome. E aqui, verbial, de verbo. Certo? Esse ad aqui é lá do latim, que indica junção, tá? Então é um bagulho que, enfim, foi sendo trazido pela gramática até aqui, até esse momento. Mas não tem realmente muita importância nesse nome, é só para indicar junção. Então vamos pegar esse último exemplo aqui e fazer esse passo a passo. Então, primeiro passo, dividir a frase em sujeito e predicado.
Para isso, a gente tem que identificar o verbo, né? Como sempre. Algumas pessoas desconfiavam da comida de Janaína. Então, o nosso verbo é desconfiavam, né? Identificar o sujeito e o predicado. Quem que realizava a ação de desconfiar? Quem que flexiona esse verbo? Algumas pessoas. Então, algumas pessoas é o nosso sujeito e desconfiavam da comida de Janaína é o nosso predicado, certo? Vamos identificar os núcleos agora. Entre algumas e pessoas, qual é o núcleo desse sujeito? É um sujeito simples, né? Por mais que pessoas estejam no plural, pessoas é uma palavra só, então é um sujeito simples. Então, o nosso núcleo do sujeito é a palavra pessoas, que eu vou colocar em vermelhinho. Desconfiavam da comida de Janaína. Qual é o núcleo desse sujeito, desse predicado, perdão? A gente não tem um verbo de ligação, né? Porque desconfiavam é um verbo que indica uma ação. Se a gente não tem um verbo de ligação e não tem uma característica do sujeito no predicado, a gente tem um predicado verbal, certo? Como a gente viu faz pouquinho tempo. Se a gente tem um predicado verbal, o nosso núcleo é o verbo, certo? Então, agora vamos ver as palavras que eu peço que vocês analisem. Vamos ver essa palavra algumas aqui. Deixa eu botar lá com sombrinho. Essa palavra algumas, a gente está no passo 3, identificar a qual palavra ela se refere. Então, esse algumas se refere à palavra pessoas, certo? Percebem? Passo 4. Ver se a palavra que eu peço para vocês analisarem é necessária para a gramática da palavra a que ela se refere. Então, a palavra pessoas. A palavra pessoas precisa de um complemento para estar inteira ou ela está bem sozinha? Ela está bem sozinha, né? Essa palavra algumas só serve para indeterminar a palavra sujeito. Só serve para dizer que são algumas, não são todas, né? Então, se ela não é necessária para a palavra a que ela se refere. Ela é um adjunto, certo? Então, a palavra algumas é um adjunto. Por que ficou branco? Pelo amor de Deus, gente. Deu, agora ficou preto direito, para conseguir ver. Sei lá. Então, a palavra algumas se refere a pessoas e a palavra pessoas não precisa desse algumas. Então, ela é um adjunto, tá? Então, passo 5. Identificar se essa palavra que ela se refere é um nome ou um verbo. Como a gente viu, não é verbo, né? Então, ela é um adjunto adnominal. Então, a palavra algumas é um adjunto adnominal. Certo, gente? Vamos ver mais um. Vamos ver a palavra Janaína, tá? A palavra Janaína, vamos lá. Então, dividir a frase de jeito e predicado já fizemos. Identificar qual palavra que eu peço que vocês analisarem, Janaína. Identificar a qual palavra ela se refere. Passo 3. A palavra Janaína se refere à palavra comida, né? Porque está dizendo de quem que é essa comida. É a comida de Janaína. Passo 4. Ver se a palavra que eu peço para vocês analisarem é necessária ou não. A palavra comida precisa dizer de quem que é essa comida? Não, né? Para o sentido da frase, obviamente sim. Mas para a gramática da palavra comida, não precisa dizer se é de Janaína, ou de fulano, ou de ninguém, né? Então, se não é necessária, é também um adjunto, certo? Último passo. Identificar se essa palavra que ela se refere é um nome ou um verbo. Como a gente viu, comida não é um verbo, né? Então, sendo um nome, sendo um substantivo, é um adjunto adnominal. Beleza, gente? Tudo certo até agora? Vamos ver só mais um para a gente fechar. A palavra comida.
Vamos ver como é que ela funciona. A gente está no passo 3, né? Identificar qual palavra ela se refere. Então, a palavra comida se refere à palavra desconfiavam. Certo? Porque quem desconfia, desconfia de alguma coisa, e essa coisa é a palavra comida. Passo 4. Ver se a palavra que eu peço para vocês analisarem é necessária para a gramática da palavra a que ela se refere. Então, ela se refere à palavra desconfiavam, e a gente já viu que quem desconfia, desconfia de alguma coisa. O desconfiar não está bem sozinho. Ele precisa de alguma coisa que se desconfie. Ele precisa de alguém ou de alguma coisa que complete o sentido dele mesmo, do verbo desconfiar, né? Quem desconfia, desconfia de alguma coisa, certo? Então, o desconfiavam precisa da palavra comida. Portanto, a palavra comida é um complemento, certo, gente? Beleza? Porque ela é necessária. Último passo. Identificar se essa palavra que ela se refere é um nome ou um verbo. Como a gente viu, desconfiavam é um verbo, então a palavra comida é um complemento verbal. Certo, gente? Belezinha? Qualquer coisa, por favor, me perguntem. Se alguma coisa não ficou bem explicado, eu dou um jeito de explicar de uma outra forma. Por favor, me perguntem, mas eu espero que tenha ficado bem direitinho. Em anexo também tem um material em PDF para vocês copiarem no caderno. Por hoje, é só isso. Beleza? Beijinhos no coração de vocês e, por favor, qualquer coisa, me perguntem.